E aí, beleza? Na capital, um homem corre desesperadamente dos guardas da Nação do Fogo. Assim que ele se esgueira por um beco, outros guardas estão prestes a atacá-lo, mas com seu elemento ele consegue dobrar a terra para atacá-los primeiro para passar sem dificuldade, impressionando eles com seu poder. A carona está o esperando, mas um ataque de fogo vem pelas suas costas, então o guerreiro continua usando sua dobra da terra para impedir os guardas, e joga um pergaminho para o homem que o espera, dizendo para levar para o rei da terra, pois uma grande guerra irá começar. Assim que o homem parte com seu poder, ele continua a enfrentar os guardas da Nação do Fogo, mas não demora muito para ser capturado e ser levado para o rei da Nação do Fogo, o Senhor Sozin, que estava esperando que ele conseguisse chamar a atenção do rei para que todas as nações atacassem a Nação do Ar, pois segundo ele não tinha nenhum medo de outra nação, apenas da lenda que vivia entre eles, pois se o Avatar surgisse, acabaria com seus planos de dominar o mundo. Então, por milênios, água, terra, fogo e ar, as 4 nações viviam em harmonia, uma paz proporcionada pelo Avatar, a única pessoa capaz de dominar os 4 elementos e proteger seu equilíbrio junto. Porém, quando um Avatar morre, seu espírito renasce em outro corpo, seguindo assim um ciclo eterno. Porém, desde a morte do último Avatar, o novo ainda não apareceu. Então, aproveitando a oportunidade, o Senhor do Fogo, Sozin, iniciou a campanha de conquistar o mundo e está caçando o último mestre do ar que pode ser capaz de se tornar o Avatar. E este é Aang, onde no Templo do Ar do Sul vivia em paz. Um dia seu mestre o chamou e Aang começou a voar pelo templo. O seu mestre, o irmão Gyatso, o repreendeu por fugir do treinamento. Mesmo ele não precisando, ele tinha muito do que aprender. Era o dia de arrumar o templo para o Festival do Grande Cometa e os outros nômades do ar estavam chegando em seus bisões voadores. Assim que ele saiu com as outras crianças, seu mestre é confrontado por um outro mestre, por ainda não contar a verdade para Yang. E no conselho, seu mestre disse que era muito novo ainda para ser enviado embora e talvez não conseguisse seguir o seu destino se partisse sozinho, apesar de ter as marcas do Avatar. Mas o conselho não ligava para isso, e ele teria que contar a verdade, pois iriam enviar Aang para aprender logo os 3 elementos e se tornar o Avatar. Assim, Aang foi levado à presença de Yang Shen, a última Avatar da Nação do Ar, e lá seu mestre contou a verdade, que ele era o próximo Avatar. Mas essa notícia não foi bem aceita por Aang, pois ele não queria este poder e nem deixar seus amigos nem sua casa, nem o seu grande amigo, o mestre Gyatso. E ficou muito triste por isso, então naquela noite, pensando nas palavras do mestre Gyatso, ele foi falar com o seu bisão, Appa, dizendo que estava com medo e decidiu junto com seu amigo fugir aquela noite. Porém, o rei do fogo, Sozin, chegou ao Templo do Ar do Sul e disse aos seus dobradores para não deixarem nenhum sobrevivente. E assim começaram a atacar a Nação do Ar sem piedade, e apesar dos mestres mostrar grande habilidade, a Nação do Fogo era impiedosa e estavam derrotando todos os monges e destruindo todo o reino. Até que a última grande guerreira foi incinerada pelo rei, e dentro do altar o mestre Gyatso até tentou impedir o rei, mas como eles estavam fortalecidos com o poder do cometa, matou o mestre sem piedade e nenhum dos monges do templo sobreviveu. Enquanto isso, Aang enfrentava uma forte tempestade ao atravessar o oceano e, percebendo que não iria conseguir, decidiu voltar, mas ele e Appa acabaram sendo engolidos pela água, e foi ali que o seu poder do Avatar despertou. Assim, uma forte luz cobriu suas tatuagens e criou uma cápsula de energia à sua volta. Agora conhecemos Katara, uma garota da Baía do Lobo tentando dobrar a água, mas sem sucesso. Assim que ela volta para sua tribo, encontra seu irmão Sokka, tentando ser líder, mas sem muito sucesso também. E os dois teriam que pescar aquela tarde. E na canoa, Sokka repreendeu sua irmã por estar tentando controlar a água, pois os dobradores são mortos pela Nação do Fogo quando descobertos. E de repente sua canoa é puxada pelas corredeiras e acabam caindo dela, onde Katara fica surpresa ao encontrar uma enorme esfera de gelo. Como agora a canoa está longe, Katara tenta trazer ela por perto, mas dobrar a água faz com que a esfera brilhe e o barco da Nação do Fogo que estava passando por perto começa a tremer, chamando a atenção do príncipe Zuko. E foi dessa esfera que Yang apareceu, brilhando suas tatuagens, e na sequência desmaiou. Katara e Sokka decidiram levá-lo para a Baía do Lobo, e os anciões ficaram surpresos que
que era um dobrador de ar, que era impossível, pois eles não existiam mais. Enquanto isso, Zuko tenta dizer ao seu tio Iroh que encontrou uma luz azul, que pode ser o Avatar, e isso daria a ele a chance de voltar para casa e ser aceito pelo seu pai, já que foi banido até achar o Avatar. E momentos depois, Aang acordou tendo pesadelos com a tempestade. Ele ouviu as crianças brincando e saiu, e lá ele conheceu Sokka, que achava que ele já poderia ser um inimigo. Mas Aang só queria naquele momento achar Appa, seu bisão voador, demonstrando para todo mundo que podia voar. Só que de repente Appa apareceu e todos ficaram ainda mais surpresos com um enorme bisão voador. Assim, ele é levado para falar com uma anciã e a avó de Katara. Ele explica que saiu quando o festival do cometa iria começar, e a anciã levantou e contou sobre a lenda do Avatar, que desapareceu há 100 anos atrás, e o Templo do Ar do Sul foi o primeiro reino a ser destruído pela Nação do Fogo. Aang, assustado, correu quando a anciã explicou que ele era o último mestre do ar. Aang então ficou muito triste por se passar mais de 100 anos e perder todos os seus amigos e quem conhecia, e Katara disse que ela perdeu sua família para a Nação do Fogo e entendia sua dor, mas explicou que ainda tinha esperança, pois os dobradores da água existiam e o reino da terra ainda estava firme. Então nessa guerra eles ainda tinham chances. Ela o levou para uma caverna e mostrou que podia dobrar a água, mas sem muita habilidade. Porém, Aang explicou que dobrar dependia de energia e equilíbrio ao mesmo tempo, e assim ela conseguiu finalmente criar uma esfera de água. Mas sua dobra foi interrompida quando viu o barco da Nação do Fogo, e a anciã sabia que estavam ali por causa de Aang, pois ele era o Avatar. Só que isso deixou Sokka irritado, pois quanto mais o mundo precisou do Avatar, ele desapareceu. Assim, Zuko apareceu com seus guardas, dizendo que estava atrás de alguém que não era daquela tribo, e se entregasse ele, não queimaria a aldeia inteira. Sokka já queria entregar Aang, mas seu irmão o impediu, fazendo um discurso que o fez lembrar de seu pai, que todos deveriam proteger uns aos outros. Assim, Sokka saiu e, como líder, exigiu que eles saíssem da ilha, desafiando Zuko a uma luta. Mas sem experiência de luta, foi facilmente derrotado, e quando o príncipe iria atacar Sokka, Aang impediu usando a dobra do ar. Uma pequena batalha se iniciou e os moradores da Baía do Lobo atacaram os guardas, então o príncipe já queria queimar tudo. Mas Aang se entregou para proteger a vila e o Avatar foi levado. Sokka e Katara, percebendo a determinação de Aang, decidiram ir atrás dele e usaram Appa para ir até o navio do príncipe. Lá, Aang, preso, conheceu Iroh, que estava impressionado em conhecer o Avatar, e apesar de servir a Nação do Fogo, nunca entendeu toda essa guerra também. Assim que ele saiu, Aang usou a dobra para roubar as chaves e saiu na sala do príncipe, percebendo que ele estudava muito sobre os avatares. Aang então se esgueirou para escapar, mas o príncipe percebeu e começou a atacar Aang, que tentou escapar voando. Mas com um ataque poderoso de Zuko, ele começou a cair, mas Appa apareceu para salvar junto com Sokka e Katara. Já estavam conseguindo escapar, mas com outro ataque poderoso de Sokka estava indo em direção a Appa. Mas quem impediu dessa vez foi Katara, que conseguiu dobrar a água e bloqueou o ataque. Agora, como não podiam voltar para a Baía do Lobo, os três decidiram ir para o Templo do Ar do Sul, onde estava tudo em ruínas, e dentro do templo, Aang viu seu mestre morto e o seu poder do Avatar apareceu. Apenas com a dor de ter perdido seu mestre, ele quase destruiu o restante das ruínas, mas assim que se acalmou, disse a Sokka e Katara que iria dominar os outros elementos e completar seu destino, enquanto o príncipe Zuko agora estava possesso de raiva para encontrar o Avatar. Aang pegou o livro de Zuko e decidiu ir ao templo Kyoshi para ter contato com seu Avatar ancestral. Mas Sokka estava querendo voltar, só que depois das aventuras que viveu, Katara queria ajudar o Avatar a concluir seu destino. Aang percebeu algo se mexendo na bolsa de Katara e dentro tinha Momo, um lemuri voador, que Aang lembrava que existia vários desses no Templo do Ar. Já Katara achou o pergaminho deixado pela sua avó, que tinha os ensinamentos para ela finalmente dobrar a água. Então Aang se despediu do mestre Gyatso e partiram em direção ao reino da terra. Já Iroh tentava controlar seu sobrinho Zuko, que estava obcecado
interessado em achar o Avatar. Assim que Aang chegou no templo Kyoshi, eles foram surpreendidos pelas guerreiras. Suki não acreditava que Aang era o Avatar até a estátua dar um sinal. Assim que eles foram levados para falar com a líder da tribo, que a princípio não queriam desafiar a Nação do Fogo, Suki acreditava que Aang era especial, e sua mãe, a líder da aldeia, permitiu que eles ficassem para estudar o Avatar Kyoshi por 2 dias, e Suki iria guiá-los. Já o príncipe Zuko foi falar com o comandante Zhao, pedindo relatórios de vigilância a fim de achar as aldeias que o Avatar iria visitar, mas inventaram que estavam atrás de iguarias para o comandante Zhao não desconfiar. Ele iria providenciar, mas percebeu que escondiam algo, descobrindo mais tarde, através de um espião, que o príncipe Zuko tinha achado o Avatar. Então, vendo uma ótima oportunidade, ele partiu em seu navio em segredo. Zuko, agora percebendo que o comandante queria pegar o Avatar primeiro, também foi atrás dele. Já Suki começou a achar Sokka interessante, e Katara estava treinando a dobrar a água e ofereceu a Aang aprender juntos. Apesar dele estar triste ainda pelo mestre Gyatso, Katara incentivou Aang a aprender se divertindo juntos. Depois do almoço, Aang mostrou aos locais que dobrava o ar e era muito bom com as pessoas, mas a mãe de Suki disse para ela ter muito cuidado com ele, pois o garoto era perigoso. E Aang disse a Katara que desde o treinamento ele sempre tinha mais força que os outros e nunca entendia o porquê. Mas Katara percebeu que ele era a encarnação de outros avatares, então ele não estaria sozinho. Então ele se concentrou na frente da estátua de Kyoshi e com os poderes do Avatar ele conseguiu conversar com sua ancestral. Já Sokka começou a ter treinamento com Suki para aprender a lutar, onde começaram a gostar um do outro, e conforme o treinamento acontecia, quase se beijaram, mas foram interrompidos pelos sinos, pois a Nação do Fogo tinha chegado à ilha Kyoshi com o comandante Zhao. Aang estava em transe profundo, pois estava aprendendo com a Avatar Kyoshi como era ser um Avatar, que mostrou a ele que se ele fracassasse, uma tragédia aconteceria a todos os reinos do mundo. O comandante Zhao queria saber dos novos visitantes da ilha e disse à líder que iria procurar o Avatar, mas ela o desafiou e começaram a lutar, ao mesmo tempo que Zuko viu Katara e sabia que Aang estava com ela. Enquanto lutavam, Suki e Sokka estavam tentando impedir os soldados da Nação do Fogo. Zuko encontrou Katara e mesmo ela tentando lutar, não foi páreo para o príncipe. Mas nesse momento, Kyoshi disse a Aang que daria uma amostra do poder do Avatar, usando seu corpo para materializar a poderosa Avatar Kyoshi. Ela facilmente derrotou Zuko e todo o exército do comandante Zhao, usando os 4 elementos para deixar Zhao e os guerreiros com medo. Assim que partiram, Kyoshi se transformou em Aang, que assim que acordou ganhou o respeito de toda a aldeia. Agora acreditavam sim que Aang era o Avatar, e Sokka ganhou um beijo de Suki. Todos se despediram e o seu próximo destino agora era a tribo da Água do Norte, para se encontrar com outro ancestral Avatar. Já o comandante Zhao manipulou o príncipe mostrando lealdade, mas enviou mensagem ao Rei do Fogo dizendo que ele tinha achado o Avatar para ganhar a confiança do Senhor do Fogo, Ozai. Ozai tinha vários inimigos até dentro do próprio reino e rebeldes tentaram matar ele uma noite, mas Azula atraiu os rebeldes para que seu pai pudesse queimá-los no seu altar. Mas ela tinha uma rixa com seu irmão e ficou furiosa ao descobrir que ele tinha encontrado o Avatar. Aang e Katara continuaram os treinamentos para tentar dobrar a água. Assim que estavam indo para a Nação da Água do Norte, Aang achou que viu alguém dobrando o ar e começou a seguir. Porém, ao chegarem, perceberam que na verdade estavam no enorme reino de Omashu. Os dobradores da terra não gostavam de estranhos e tiveram a ajuda de Jed, que gostou de Katara. Assim que entraram, Aang correu atrás para encontrar o dobrador de ar, mas era apenas um garoto chamado Tel. Porém, neste momento houve um atentado de fogo e Aang teve que dobrar o ar e Katara a água para apagarem o fogo. Sai, o pai de Tel, levou eles para casa, onde descobriu que Tel e seu pai eram ótimos inventores. E vendo a fragilidade da cidade, Aang decidiu ficar para ajudar Omashu, já que, segundo ele, a missão do Avatar também era trazer a paz aos reinos. Tel era paraplégico e por isso seu pai e ele eram construtores. Porém, Aang queria impedir esses terroristas de atacarem a cidade novamente. Tel tinha uma suspeita no topo de uma colina e iria com Aang até lá. Zhao e Zuko
descobriram que Aang estava em Omashu, mas apenas Zhao e seu tio iriam investigar para ver se o encontravam. Katara estava treinando e percebeu que junto a Jet, Sai, o mecânico, era um traidor e trocava informações com os terroristas da Nação do Fogo. Enquanto Aang e Tel voavam até o esconderijo, Jet, no meio da floresta, encontrou os dobradores de fogo e começaram a lutar contra eles. Tel, apesar das habilidades, tinha mais amigos que o ajudaram a derrotar os terroristas. E essa atitude deixou Katara muito feliz com ele. E depois ela conheceu o pequeno acampamento dos heróis órfãos de Omashu, que eles deram o próprio nome de Lutadores da Liberdade. E foi ali com Jet que ela conseguiu se concentrar e pensar em sua mãe, e agora estava melhor a cada dia em controlar a água. Já Tel e Aang chegaram na caverna. Eles perceberam que quem estava ali já tinha saído há pouco tempo, e pelo que viram, quem estava atacando a cidade não era os dobradores do fogo. Já Azula enviou uma carta para o comandante Zhao com uma tentativa de trair seu irmão. E assim que Aang voltou, eles já sabiam que, na verdade, quem estava fazendo os atentados era o próprio Sai, o pai de Tel. Porém, isso fez Sokka e Katara discutirem, e ela saiu para falar com Jet, e o príncipe Zuko acabou encontrando ela na cidade. Mas quando Katara se encontrou com Jet, percebeu que na verdade era ele o perigo na cidade, pois era ele os rebeldes que estavam armando os atentados na cidade, e dessa vez fez o mecânico levar uma bomba para se encontrar com o rei. E segundo ele, quando o traidor se encontrasse com o rei, ele iria destruir o coração podre do reino. Ela correu para avisar Aang, mas na saída deram de cara com o príncipe Zuko e seu tio. Aang ficou para trás para lutar, e Iroh disse ao seu sobrinho que ele não podia usar o fogo, senão seria preso. Então ele teria que usar as habilidades de luta contra Aang, que apesar de habilidoso, Aang era mais rápido e usou vários recursos que achou na cidade para escapar de Zhao, até que perguntou o porquê ele estava perseguindo ele. E Zhao disse que Aang era inimigo da Nação do Fogo, e por Aang ter roubado seu caderno, ficou ainda mais furioso e usou a dobra de fogo na cidade. Katara e Zuko chegaram ao templo antes de Sai apresentar algo ao rei, e um arqueiro estava esperando para fazer o atentado, mas ela conseguiu dobrar a água a tempo e apagar a flecha bem antes de explodir a caixa. E Iroh teve que dobrar o fogo para distrair os guardas para o seu sobrinho escapar. Aang estava tentando apagar o fogo, mas foi cercado pelos guardas da Nação da Terra. Por estar dobrando o ar, foi preso naquele momento. Na prisão, Aang e o general Iroh conversavam com receio do que a Nação da Terra iria fazer com eles. Em casa, Sai revelou que trabalhava para a Nação do Fogo também, mas para proteger seu filho. Mas agora, por culpa dele, eles teriam que resgatar Aang. Já Zuko atacou um dos guardas para se infiltrar no castelo para recuperar seu tio. E há 100 anos atrás, Aang se lembrava de Bumi, um garoto que ele era muito amigo na cidade de Omashu, e eles sempre brincavam juntos. Já Sai dizia que entrar no palácio era extremamente complicado. A única maneira eram os túneis secretos através da montanha, que segundo ele eram amaldiçoados. O general Iroh seria levado para o outro lado da ilha, onde teria uma prisão para ele, mas Aang iria falar diretamente com o rei. Mas assim que ele o viu, descobriu que era o seu velho amigo de Omashu, Bumi, que conseguiu viver mais de 100 anos tendo uma vida calma e saudável. E Bumi ficou impressionado que Aang ainda era um garoto. Depois o rei levou ele para um banquete, onde fez um teste com Aang e ele passou, que achou que Aang ficou congelado porque quis. Quando Aang o confrontou, Bumi iria desafiá-lo a mais testes para provar que era o Avatar. E o rei levou ele para o palácio e começou a brincar usando cristais que na verdade era apenas um doce, e Aang estava achando aqueles testes muito estranho. Já a Katara encontrou Jet, que acreditava que ela tinha o traído, mas ela apenas estava do lado certo e ele tentou segurar Katara, mas ela mostrou que estava melhor a cada dia na dobra e o congelou em uma barraca. Depois ela e seu irmão foram atrás dos túneis que davam no palácio. Lá acharam um grupo de músicos que contaram as histórias de como a cidade foi construída através do amor escondido nas rochas. Porém, o túnel que eles iriam passar, nunca ninguém tinha saído vivo dele. Zuko entrou disfarçado no palácio e descobriu que Aang também estava ali, e tinha que escolher qual dos dois prisioneiros ele queria resgatar. Ele decidiu ir atrás do seu tio, que deixou pistas pelo caminho. Porém, o general Iroh estava sofrendo na mão dos soldados, pois eles odiavam a Nação do Fogo. Ao pararem para dar água aos animais, o guarda contou que perdeu seu irmão em uma batalha que o general Iroh participou.
escapou. E furioso, ele até queria matá-lo ali mesmo, mas os outros guardas o impediu. Porém, o general também perdeu seu filho na guerra e foi seu sobrinho quem ficou do seu lado, desde então, para dar um pouco de conforto e companhia a ele. Seu sobrinho nunca o abandonou e veio e atacou o comboio da Nação da Terra, derrotando os soldados com a ajuda de seu tio, que por fim teve piedade do guarda que o atacou, mas ele ainda revidou e Zuko o derrubou. Sokka e Katara estavam presos em uma caverna que se mudava o tempo todo, mas na verdade era um túnel que pertencia a um texugo gigantesco. Eles correram para poder escapar da criatura, mas isso não adiantou, ficaram presos e encurralados. Mas quando Katara segurou a mão de seu irmão como ato de amor, o texugo parou de atacar, pois ele se orientava através de sentimentos e como viu o amor entre eles, sabia que não eram perigosos. Ele não iria mais atacá-los e até guiou eles para o castelo. Já Aang iria para o seu último teste com o rei de Omashu, onde ele iria lutar contra o próprio amigo pela liberdade. Bumi era excelente dominador de terra e Aang teria que provar que era capaz de se defender. Os ataques eram rápidos e Bumi dobrava várias rochas que Aang tinha várias dificuldades em se defender. Até que Bumi prendeu Aang na areia. Depois que Aang escapou, ele fez duas rochas enormes caírem, onde uma ficou em cima de cada um. Aang então teve que dobrar o ar para salvar tanto ele quanto o rei. Porém, para Bumi, essa era a tarefa do Avatar, de tomar uma decisão difícil. Porém, nesse momento, Katara e Sokka apareceram, ajudaram Aang a salvar o rei e ensinou ele a uma lição, que o Avatar não deverá fazer nada sozinho, e sim com a ajuda de seus amigos, mostrando que ainda guardavam uma pedra que Bumi lhe deu quando eram crianças. Assim, voltaram para o castelo e descobriram a verdade sobre Sai. Ele sempre trabalhou para o rei como espião e o protegia, e por isso não podia contar para ninguém, nem mesmo para o seu filho. Agora estavam prontos para enfrentar a Nação do Fogo, mas antes o rei queria se divertir com Aang como nos velhos tempos. Zuko chegou ao rio com seu tio e em um flashback mostrava que o general nunca quis ser babá de Zuko, e sim um verdadeiro amigo que ele podia confiar até conseguir voltar para casa. Mais tarde, os três amigos estavam fugindo de soldados na floresta e Katara já mostrava que estava dominando muito bem a água, criando ataques de gelo e conseguindo fugir com o Appa. O seu destino agora era a tribo da Água do Norte, só que passaram por uma floresta destruída pela Nação do Fogo. Aang estava perdido por não saber o que fazer contra esses ataques da Nação do Fogo e andando por ali, Sokka encontrou uma garotinha que o levou até sua tribo, que estavam passando maus bocados, pois depois do ataque da Nação do Fogo, as terras adoeceram e pessoas desapareceram. Aang percebeu que era algo espiritual e iria ajudá-los. Ele disse a Katara que existe uma barreira entre o mundo espiritual e o real, e o fogo enfraquece esse lado, e as pessoas que sumiram estão presas nesse mundo espiritual. Assim, ao encontrar as estátuas do protetor da floresta, Aang passou horas tentando se concentrar para finalmente conseguir. Porém, não só ele separou seu espírito do corpo, mas Sokka e Katara também, só que agora estavam presos no mundo espiritual. Já Zuko e seu tio passaram por uma aldeia em uma pequena taverna, queria informações sobre os dobradores da água passando por ali, mas o que ele conseguiu descobrir que boatos sobre o Avatar estavam cada vez mais fortes e se espalhando entre os reinos. Ao sair, Zuko percebeu uma criatura atacando um homem. Ela pertencia a uma caçadora de recompensas chamada June, que chamou Zuko de garotinho pelo seu jeito arrogante. E mais tarde, Iroh aproveitou para contratar seus serviços. Apesar de Zuko não confiar nela, June seria capaz de achar o Avatar. Já Aang e os outros no mundo espiritual encontraram o espírito do conhecimento, que era uma coruja gigante, mas apenas Aang conseguia entender o que a coruja dizia, e ela disse que aquele lugar não era para humanos, pois as coisas iriam ficar muito perigosas para eles e seriam atormentados. Mas Aang deveria achar uma cabana onde lá teria um sábio e ele poderia encontrar as pessoas desaparecidas. Daí pra frente, andando no caminho, Zuko começou a sentir e ver coisas, e apareceu uma criatura gigantesca no meio da mata. Veio para cima deles, tirando-os do caminho, e ali, no mundo espiritual, eles não conseguiam dobrar suas habilidades. Então, depois da criatura atacar Zuko, uma raposa de 3 cabeças apareceu, falou com ele e depois desapareceu. Já Katara se viu de volta na sua tribo e sua mãe ainda estava viva, e deu um abraço nela de saudade. Porém, mais tarde, dentro da cabana, percebeu que aquela era apenas uma lembrança de quando a Nação do Fogo atacou a tribo, e sua mãe foi
foi atacada e queimada viva quando os guardas acreditavam que ela era uma dobradora de água. O espírito estava ali apenas para atormentar Katara. Com Sokka foi a mesma coisa, ele viu seu pai vivo, onde passou no teste de navegação, mas descobriu a verdade que seu tio o ajudou, pois ele nunca conseguiria sozinho, e o mesmo espírito estava fazendo a mesma coisa com ele. Já Aang sabia que nada era real, então o espírito Ko, o ladrão de rostos, apareceu para ele, dizendo que em vidas passadas ele tentou matá-lo, pois na verdade ele devorava suas vítimas, seus amigos seriam devorados e Aang nada poderia fazer. Ele correu e acabou encontrando a cabana que o espírito mencionou. Lá estava Gyatso, que a princípio ele achou que não era real, mas quando ele trapaceou no jogo que brincavam no passado, Aang percebeu que era seu velho amigo. Gyatso revelou que escolheu ficar no purgatório para que seu espírito pudesse guiar Aang quando necessário. Ele explicou sobre Ko, que era um espírito maligno e extremamente perigoso, e que o único avatar que conseguiu derrotá-lo era Roku, da Nação do Fogo. Aang teria que se conectar com seu ancestral, como fez com o último, e ele teria que ser rápido, pois Ko iria se alimentar em breve. Porém, nessa jornada agora, ele não poderia levar Appa nem Momo contigo, pois a viagem seria extremamente perigosa. Por influência de Azula, que bajulava seu pai, o Senhor do Fogo, Ozai, colocou Shao como almirante do navio. Zuko não estava mais no comando. Isso o deixou furioso, mas nada ele podia fazer, pois eram ordens vindas de seu pai. Já Aang achou o templo de Roku. Lá ele encontrou os sábios e foi dizendo quem era, mas imediatamente o atacaram. Aang revidou e correu para dentro, onde um guerreiro disse que estava ao seu lado e o levaria ao templo. Esse é Shaiô, que acreditava no avatar que protegia as relíquias de Roku. Enquanto Shai segurava os guardas, Aang conseguiu se conectar com Roku, que era um avatar bem brincalhão e acreditava que Aang tinha que ser mais diplomático, não usar tanta a violência para resolver as coisas. Porém, ele não queria ajudar a derrotar Ko, pois ele nunca o derrotou, apenas roubou um artefato que o deixou fraco, um totem poderoso que dava identidade aos rostos, porém pertencia à mãe de Ko e ele queria de volta. Então Aang já pensou em uma troca, mas Roku o alertou sobre ter amigos era muito perigoso na guerra. Assim que Aang voltou, ele pegou o artefato, mas quando saiu da sala, os guerreiros do fogo estavam paralisados. Isso aconteceu com ele também, que foi atacado pela besta de June, que tinha um veneno paralisante. Ela o capturou e levou até uma caverna, e só estava esperando por Zuko e seu tio, que pagariam a recompensa. No caminho para o navio, Aang implorava para ser solto, mas Zuko não o ouvia, dizendo que os seus amigos precisavam dele, mas Zuko não estava nem aí. Porém, no caminho, a carroça é surpreendida pelo exército de Zhao, que, indiferente dele ser filho de Ozai, ele desobedeceu uma ordem direta e levaria o avatar para a fortaleza de Purrai, onde Zuko não podia entrar, pois estava banido. Aang então foi preso em correntes e não iriam matá-lo. Segundo Zhao, ele poderia renascer novamente e seria outro sacrifício para encontrá-lo, então ele ficaria preso ali para sempre. Aang então o derrubou apenas com um assopro para provocá-lo. Então, do lado de fora, Zhao comemorava com os guardas a vitória, enquanto um mascarado observava tudo. Em uma carroça, o mascarado entrou na fortaleza e depois se infiltrou na prisão. Assim, ele derrotou vários guardas até conseguir entrar na cela de Aang e lá soltar o avatar das correntes. Ele não revelou quem era, apenas escaparam juntos. Mas assim que Zhao viu, tocou o alarme, então uma batalha começou do lado de fora. Tanto Aang quanto o mascarado estavam lutando muito bem, porém eram muitos para escapar e foram cercados. O mascarado ameaçou de matar Aang e Zhao abriu os portões, porém do lado de fora a arqueira acertou sua máscara, o fazendo cair. Aang criou uma cortina de fumaça impedindo a visão e descobriu que era Zuko que estava ali, mas depois ambos desapareceram quando os guardas chegaram. Eles ficaram em uma cabana e Zuko dizia não precisar de ajuda, mas Aang tentou conversar com ele e agradeceu pelo caderno, pois podia estudar sobre vários avatares. E por um breve momento até estavam se entendendo, mas quando Aang começou a dizer que o Senhor do Fogo, Ozai, não tinha compaixão, Zuko surtou e tentou atacar Aang, que teve que revidar e deixou Zuko desacordado. Porém, em um flashback, Zuko estava com seu pai e vários generais. Eles estavam armando uma formação de ataque para sacrificarem um pelotão de jovens da Nação do Fogo. Ele foi contra o
o general e também o seu pai. E como punição pelo desrespeito, ele iria passar pelo Angnikai. Zuko acreditava que iria enfrentar o general Lee, mas quem estava ali era seu próprio pai, o Senhor do Fogo, o dobrador mais poderoso da nação. Ele até implorou para que seu pai não lutasse com ele, mas não teve jeito. Seu pai o atacou com ataques poderosos e, apesar da habilidade extrema do seu pai, Zuko conseguiu desviar de vários poderes e até teve a oportunidade de atacar seu próprio pai. Mas teve compaixão, mas seu pai não. Ele o derrubou queimando seu braço e na sequência seu rosto, para mostrar ao seu exército que não tinha piedade nem fraqueza, mesmo sendo seu filho. Quando se recuperava, o Senhor do Fogo, Ozai, veio vê-lo. Ele queria que ele fosse impiedoso igual a ele, e não fraco como sua mãe. Mas como Ozai não viu mudança, baniu seu próprio filho do reino, e ele só poderia voltar quando trouxesse o Avatar. Assim que acordou, Aang disse que queria ter conhecido ele em outras circunstâncias e talvez seriam amigos. Porém, na fúria, Zuko o atacou e foi resgatado pelo seu tio mais tarde, que contou ao tenente que aquela divisão só estava vivo porque Zuko se sacrificou para que aquela jovem divisão fosse dele, caso contrário, estariam mortos na guerra pelo Senhor Ozai. Aang voltou ao covil da besta e fez uma troca, o totem pelos seus amigos e os civis da aldeia, que apesar de deixar a criatura ainda mais poderosa, ele tinha seus amigos de volta, e dar poder à criatura levou seu mestre para o mundo espiritual, e Aang agora não conseguia mais vê-lo. Porém, naquela noite, o tenente da guarda disse que levariam ele para a capital para ser julgado como traidor, e o príncipe precisaria fugir. Porém, era uma armadilha de Zal que colocou geleia explosiva na sua canoa e aí explodiu para tirar o príncipe Zuko do seu caminho. Enquanto isso, os amigos se reuniram novamente e estavam voando com Appa. E assim, finalmente chegaram na tribo da Água do Norte, a última grande fortaleza da Nação da Água. E ele foi recebido com alegria pelo líder, o chefe da tribo, que estava muito ansioso com o Avatar ali, apresentando seus generais e a sua filha, a princesa Yue, no qual Sokka não conseguia parar de olhar para ela. O comandante Zal estava fingindo tristeza pela morte de Zuko, porém estava mais feliz agora, porque ele seria o líder que comandaria o ataque à tribo da Água do Norte, já que o Avatar foi visto por lá. Enquanto isso, o Sr. Ozai não estava nem aí para sua filha. Mesmo ela se esforçando ao máximo e vencendo as batalhas, ele ainda não a aprovava para sair em uma missão. Mas o objetivo de Azula era ser mais forte do que seu irmão. Já Sokka finalmente conheceu a princesa Yue, percebendo que ela era só uma garota, mas também a conhecia de algum lugar. E quando viu o medalhão em sua cabeça, lembrou da raposa no mundo espiritual. Os generais não acreditavam que sem experiência em aprender outras dobras, o Avatar conseguiria guiá-los no campo de batalha. Katara estava animada em aprender técnicas de cura, mas se decepcionou ao descobrir que mulheres na tribo do norte não poderiam lutar em batalhas. Apenas homens eram permitidos e ela foi falar com o general. Mas ele também confirmou que as mulheres eram fracas demais e por isso não eram aceitas na guerra. E até Aang por um breve momento concordou com ele, pois tinha medo do que estava por vir e era bom que ela não lutasse para não morrer. Aang foi levado até a estátua de Kuruk. Porém, há muitos anos ninguém pedia nada a ele, pois era um avatar que ficava mais no mundo espiritual do que no mundo dos humanos. E muitas gerações novas nem acreditavam que ele foi um bom avatar. Quando Aang se encontrou com Kuruk, ele contou que foi o único avatar que teve que ficar o tempo todo lutando no mundo espiritual, para que o terrível Ko não invadisse o mundo dos humanos. E por isso seu corpo ficou bem avariado e não tinha forças nem habilidade para controlar Yang nesta luta. Sokka foi ver a princesa, que revelou ser a raposa que ele viu antes, e disse que estava protegendo ele no mundo espiritual. Ela disse que o seu cabelo era branco, pois ao nascer foi abençoada pela lua, e ela tinha até um prometido, mas não era o amor de sua vida, e nesse momento beijou Sokka. Aang estava muito decepcionada com o avatar Kuruk, que não poderia ajudá-lo, e enquanto isso, Zal dizia ao general Iroh que tinha uma arma secreta, aonde vários ataques da fortaleza da tribo do norte falharam, ele seria um sucesso. E Azula estava cansada de testes de seu pai. Rejeitou uma luta, mas depois que o seu pai a confrontou, ela mostrou seu enorme poder de controlar raios, e isso deixou o Senhor do Fogo, Ozai, animado para vê-la no campo de batalha. Katara, não satisfeita, queria desafiar o general da tribo para provar que era capaz de lutar. Seu irmão a incentivou e ela desafiou o mestre na frente de toda a tribo. A princípio, ela mostrou habilidades iguais ao mestre, mas
mas ele ainda venceu. Depois ela continuou atacando, só que teve que dobrar a água em gelo, mostrando uma força inacreditável. Assim, o mestre mostrou seu verdadeiro poder para vencer Katara, e isso foi visto pela tribo como um sinônimo de força, apesar de mesmo assim ela não ser autorizada a lutar. No entanto, isso não importava mais, pois a Nação do Fogo chegou com seus barcos na frente da fortaleza e a guerra iria começar. Aang e os seus amigos já tentou surpreender o primeiro barco que se aproximou. Eles derrotaram facilmente todos os guardas e explodiram a proa do navio. Mas isso era apenas um pequeno barco, e ainda havia uma frota enorme da Nação do Fogo para derrotá-los. Zuko ainda estava vivo, e tudo foi um plano do seu tio para escondê-lo no barco. Ele agora iria invadir a fortaleza da Água do Norte para tirar Aang de lá e levá-lo até a Nação do Fogo, dando um abraço de despedida em seu tio. Zhao tinha uma estratégia diferente com as táticas roubadas de Omashu. Ele iria usar um dirigível para entrar na fortaleza. Os ataques começaram e Katara tentou convencer Pakku, o general, para que todas as mulheres pudessem lutar para ajudar a defender a tribo. Ele finalmente autorizou e até a princesa Yue iria ajudar na batalha. Zhao então revelou sua estratégia, pois embaixo da tribo existia um oásis espiritual que ensinou toda a tribo a dobrar a água. Mas era a junção de dois espíritos, o da lua que dava o poder da dobra e o do oceano que dava a vida. Mas um dependia do outro e os dois juntos poderiam dar grande poder à tribo. Mas uma noite por ano eles tomavam forma física. Então o plano de Zhao era usar a lâmina do Avatar Kuruk para matar o espírito da lua e tirar todo o poder da tribo da água, pois era exatamente naquele dia que iria acontecer. Kuruk disse isso a Yang e ele precisava proteger o oásis, e durante a queda de uma pedra, Momo salvou uma garota, mas foi atingido por uma pedra, ficando vivo por pouco, mas gravemente ferido. Yue levou ele até o oásis e o colocou no lago, e com o poder dos ancestrais, trouxe Momo de volta à vida. O balão chegou no oásis e Zhao deu a ordem ao general para achar as formas do oceano e da lua. Se não achasse, ele queimaria todo o oásis sem piedade. Zuko chegou na cidade pelo gelo congelado. Assim que entrou, ele foi atrás de Aang, exigindo que ele fosse com ele. No entanto, Aang sabia de sua missão, e quem ficou para enfrentá-lo foi Katara, que mostrou enorme habilidade em dobrar a água agora, conseguindo assim bloquear seus ataques com facilidade, criando escudos de água e gelo. Zuko não entendia como ela conseguiu enorme poder, mas Katara o congelou, dizendo que era uma mestra da água agora. Enquanto isso, Zhao chegou à beira do lago do oásis, percebendo que os espíritos eram duas carpas, revelando seu grande plano ao general, que não ligava para a briga de família do Senhor do Fogo, porque depois daquela noite ele se tornaria o grande Senhor do Fogo. E se o general fosse inteligente, ficaria ao seu lado e se ajoelhasse ao assassino da lua, que pegou a carpa em um saco e a lua começou a ficar vermelha. Nesse momento, Aang queria impedi-lo, dizendo para deixar a carpa, que ele iria com ele. Zhao disse que não se importava mais com um avatar, pois acabaria de vez por todas com uma nação inteira, e um avatar com 3 elementos não era tão importante assim. Nesse momento, Iroh tentou atacar Zhao para impedi-lo, e assim o espírito caiu no chão. Aang tentou levar para a água de novo, mas Zhao tirou o punhal e matou o espírito da lua, tirando completamente todo o poder de dobra da água de todas as tribos da terra. Com isso, a Nação do Fogo começou a avançar e uma torrente de destruição começou. Sem espírito da lua, nada poderia ser feito. Mas Yang recebeu os avisos dos avatares e sabia o que fazer, entregando seu poder total ao espírito do oceano, canalizando assim enorme força e poder, se transformando em uma besta gigante de poder bruto. E segundo Yue, agora Aang não existia mais, apenas a ira do oceano. Com isso, ele começou a atacar toda a Nação do Fogo, que mesmo tentando revidar, não surtiam qualquer efeito sobre o poder do oceano. Enquanto isso, Zuko encontrou Zhao, que por vingança começou a atacá-lo e era mais poderoso e acabou facilmente com ele. Mas Zhao revelou toda a verdade, que capturar o Avatar era só um truque, pois a verdadeira missão era a irmã dele se tornar ainda mais poderosa do que ele. Furioso, Zuko quebrou a parte da ponte atrás dele. Mesmo assim, Zhao continuou vivo. Queria surpreendê-lo por trás, mas seu tio o impediu a tempo, matando o general Zhao, o jogando no lago. Agora a Nação do Fogo concentrou os ataques no Avatar, que a princípio parecia ter derrubado, mas ele ressurgiu na frente dos barcos e com uma força colossal lançou sua fúria e destruiu vários barcos, e depois criou
criou um enorme tsunami, destruindo toda a frota da Nação do Fogo. Segundo Yue, o Avatar não existia mais, agora só o espírito vingativo do oceano atrás de sua parceira que nunca mais iria voltar, acabando com o equilíbrio da Nação da Água. Mas Yue lembrou que quando nasceu foi abençoada com o espírito da lua, então ela tem uma vida dentro dela. Dando um beijo em Sokka congelando seus pés, ela iria devolver à lua a vida que lhe foi dada. Assim ela entrou na água e se transformou no espírito da lua novamente, mostrando ao espírito do oceano que estava vivo. Ouvindo as palavras de Katara, Aang desfez o monstro do oceano que voltou a ficar do lado do espírito da lua, e assim voltando a ser o Avatar. No entanto, toda a tribo era apenas destruição. Vários guerreiros poderosos se foram nessa batalha e Aang não suportou ver e preferiu voar para longe. Katara recebeu a bênção de ser uma grande guerreira, levando com ela a água do oásis, e seria uma ótima mestra para o Avatar aprender a dobrar a água. Zuko e seu tio sobreviveram, mas ainda não tinham ideia do que fazer. Aang aceitou estar do lado dos seus amigos para aprender as outras dobras e seguir seu destino de se tornar o grande Avatar. No entanto, essa batalha era apenas uma distração, pois o Senhor do Fogo, Ozai, mandou sua filha para o Machu e tomou a cidade que agora pertencia à Nação do Fogo. E para piorar, o próximo ano seria propício para o Senhor do Fogo, pois o cometa Zorin iria voltar e dar ainda mais poder à Nação do Fogo. Terminando assim a primeira temporada de Avatar, o Último Mestre do Ar, série de ação e aventura de 2024 da Netflix. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui!